Muito bem, eu venho mais uma vez aqui falar sobre como você controla a glicose no sangue. E agora, como eu prometi, eu vim falar sobre o que essas canetas têm, como que a gente consegue imitar essas canetas, os efeitos dessas canetas aqui, os efeitos, o chamado efeito incretina. Não é cretina, mas é incretina. É o efeito dessas canetas emagrecedoras. Senhor de Deus, o que essas canetas têm que elas fazem todo mundo emagrecer? Por que elas emagrecem? E será que é todo mundo mesmo que emagrece? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero aqui falar nesse vídeo o que elas fazem e depois eu quero dizer para vocês uma dica de como a gente pode imitar essas canetas sem usar essas canetas, tá bom? Então eu tô falando de quê? Doutora tá louca, hoje eu tô doidona e eu vim falar aqui do efeito dessas canetas. E aqui eu tenho o Trulist da dulaglutida, eu tenho a semaglutida, eu tenho a liraglutida, eu tenho análogos do GLP-1, análogos de um hormônio que a gente tem que ter, que tinha que ter funcionando direitinho, mas não está funcionando direitinho quando a gente é obeso ou então quando a gente é diabético. Então essas canetas elas acabam tratando obesidade e diabetes com muita maestria e com vários efeitos cerebrais em vários órgãos, tá? Não é só no intestino, não, tá? No cérebro, no coração, no fígado, maravilhoso, no colesterol, no triglicérides, no ácido úrico, acaba mudando muita coisa na vida. Mas é por que elas fazem isso? Porque elas conseguem controlar a glicose no sangue. Elas evitam aqueles picos de insulina. E a gente está numa fase falando aqui da autoridade glicose, como a glicose é uma autoridade para a nossa saúde. Então, a gente tem que entender que a gente não pode ter picos de glicose. Vamos evitar esses picos, deixando essa glicose sempre mais flat. E essas canetas fazem isso. Então, aqui vai a dica: como que eu posso imitar das funções dessa caneta sem usar essa medicação? Uma das maneiras é comer numa sequência ideal. Como assim? Bom, a glicose ela aumenta muito muito por causa dos carboidratos que a gente come. Claro que ela aumenta um pouco por conta de proteínas, ela aumenta por conta do álcool bastante, mas ela aumenta bastante por conta dos carboidratos que a gente come. E carboidratos são pão, macarrão, doce, suco, fruta, enfim, tem vários tipos, batata, vários tipos de carboidratos, tá? E se a gente come esse carboidrato e se a gente está com o metabolismo desregulado, a gente vai fazer pico de glicose e lá vem o pico de insulina em cima. Só que essas canetas, elas controlam essa insulina com outro hormônio, que é um análogo de glucagon. Glucagon é o hormônio que vai controlar a insulina. E o GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo 1, é uma espécie que tem a mesma origem do glucagon, secretado pelas células L do intestino. Mas, quando a gente tem diabetes, quando a gente tem obesidade, a gente está em desbiose intestinal e a gente não consegue, infelizmente, fazer com que essas células trabalhem direito. Por isso que a gente não tem um glucagon, um GLP-1 tão bom, a gente não tem hormônios incretínicos tão bons. Por isso que a gente não controla essa insulina e ela fica alta, 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 e o ideal é que a gente tenha controle sobre ela para que ela aumente só na hora que a gente precise, tá? Então, uma maneira da gente conseguir imitar os hormônios incretínicos é a gente hum, comer numa sequência correta. E eu vou dar essa sequência aqui para você, tá bom? Anota aí. Então, a primeira coisa que a gente deveria comer quando a gente vai fazer uma refeição, a gente se alimentar, são fibras. Então, sempre, primeiro fibras. No café da manhã, no almoço, no jantar ou antes de algum snack, fibra. E o que são fibras? São polímeros, né? São substâncias
não calóricas na maioria das vezes, que sustentam as plantas também na maioria das vezes, que dão sustentação para essas plantas, né? E que a gente ah, metaboliza, quem metaboliza mais são bactérias boas que estão no intestino. Então a gente precisa alimentar essas bactérias primeiro. Então, primeiro, comendo fibra, a gente alimenta essas boas bactérias. Para quê? Elas vão ser nossas aliadas na relação de fazer a secreção do GLP-1 nas células L intestinais, tá? Bom, segundo, depois das fibras, a gente passa a comer proteínas nessa mesma refeição. Então, eu comi fibra primeiro e depois eu como proteínas. E muitos estudos mostram que comendo proteína antes, a gente tem muito controle dessa glicose. E proteína pode vir de onde? Pode vir de carne, pode vir de carne de todas as espécies, de ovos, de queijos, pode vir de whey protein, se você não tá ali, se você é adepto de uma dieta mais moderna e tudo bem comer whey protein para você, que não seja só uma coisa bem raiz tal, é uma opção para a nossa modernidade, tá? Então, primeiro fibras, segundo proteínas. E depois, a gente tem uma sequência? A gente tem uma sequência, mas eu quero falar isso num outro vídeo, tá bom? Então, a gente falou aqui sobre os efeitos, um dos efeitos dessas canetas emagrecedoras, que são hormônios, análogos de hormônios, que são hormônios intestinais. Está faltando esses hormônios intestinais na gente, que está obeso, que é diabético, então, por isso que muitas pessoas que estão nessa condição se beneficiam muito desse tratamento, mas a gente consegue imitar naturalmente esse uso dessas. Uso não, vai, a gente consegue imitar os hormônios, a gente consegue alimentar essas bactérias, conseguimos fazer com que essa glicose fique mais flat no sangue, não tenhamos picos de glicose. Porque a glicose, ela é autoridade quando a gente fala de saúde. Então, a gente controlar a glicose é fundamental. Eu sou a doutora Adriane, falei aqui sobre dois alimentos importantes para a gente conseguir controlar a glicose no sangue. Eles devem ser comidos nessa sequência. E depois, num outro vídeo, eu quero falar de mais dois alimentos que você pode usar também na sequência, tá bom? Coloca seu joinha aqui. Eu já sei que pedir assim parece chato, mas eu preciso disso para que a gente consiga avançar e para a gente consiga alcançar mais contas, tá bom? Eu conto com você. Obrigada.